E aí, tudo bom? Você já percebeu que todas as vezes que a gente abre as redes sociais, a gente vê alguém falando ou cagando regra sobre inteligência emocional? Parece que quanto mais nós vemos sobre inteligência emocional, mais notamos que as pessoas estão sem inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Eu sou Douglas Campanhol, especialista comportamental, e a gente vai falar sobre essa tal inteligência emocional que as pessoas têm gourmetizado tanto. Olha, para falar de inteligência emocional, antes eu queria contar para você a história. Uma história que eu gosto bastante, que é a história de um samurai que ele gostaria de saber a diferença entre céu e inferno. E aquilo incomodava ele tanto e há tanto tempo que o senhor dele resolveu falar para ele assim: "Cara, vai lá, descobre qual é a diferença entre céu e inferno. Eu já vi que você está tão preocupado com isso que isso tem te impedido de viver bem." E como ele era um grande samurai, um ótimo samurai, o senhor dele decidiu liberá-lo para descobrir isso. Diante disso, por muitos e muitos e muitos anos, esse samurai foi atrás desse tal conhecimento que ele queria saber sobre qual era a diferença entre céu e inferno. Até que um dia ele subiu o alto de uma montanha e lá ele encontrou um mosteiro. Esse mosteiro, lá dentro, tinha um senhorzinho, baixinho, pequenininho, frágil. Ele era um monge. E esse monge olha para aquele samurai e pergunta: "Por que está tão longe de casa?" O samurai imediatamente diz para ele que buscava um conhecimento, a diferença entre céu e inferno. O monge, que era doce, educado, polido, imediatamente naquela pergunta, ele franze a testa, faz um olhar bravo, aponta o dedo na cara do samurai e diz: "Você, um Ronin, abandonou o seu mestre para querer saber a diferença entre céu e inferno? Saia já daqui! Eu não quero você aqui, você é um Ronin! Você é um fracassado!" Naquele momento, o samurai, tomado por raiva e ódio, arranca sua espada e, pronto para decapitá-lo, o monge volta ao seu tom normal e diz: "Esse é o inferno." Naquele momento, o samurai, percebendo que aquilo se tratava de um conhecimento, ele se acalma, ele abaixa a espada, guarda, e naquele momento o monge diz: "Esse é o céu." O estado de espírito nosso, muitas vezes, céu e inferno, vai depender daquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós deixamos nos influenciar por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas acham de nós. E nós temos muita, mas muita dificuldade de lidar com isso. Eu sou especialista comportamental, mas eu sou ser humano também. E muitas vezes eu me encontrei nessa situação de ter raiva, de ter vontade de falar, de olhar para a pessoa e. E eu não podia. Eu não fiz? Algumas coisas, algumas vezes eu fiz. Não vou mentir para você. Eu não vou pregar para você algo que eu não vivo, e tão pouco eu vou falar para você como aqueles gurus da internet que falam: "Olha, você precisa disso, você precisa daquilo, que não sei o quê." Olha, na boa, todo mundo sabe o que precisa, mas entre saber o que precisa e conseguir fazer aquilo que precisa, são duas coisas totalmente diferentes. E você, sendo ser humano, é difícil. Quando alguém te confronta, quando alguém te questiona, você saber lidar com isso. É complicado, é doloroso. E diante dessa situação, diante deste momento, é necessário você parar, pensar e se segurar. Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Nem sempre você vai ter a capacidade de mudar isso. Mas independente da situação, independente do momento, independente de quantas vezes você erre, isso não muda a pessoa que você é. Isso não trai aquilo que você realmente tem como essência. Somos seres humanos únicos. Cada pessoa tem as suas cores, a sua essência, a sua história. Eu não posso trazer aqui para você uma receita de bolo dizendo que aquilo que você fizer vai ser exatamente a forma como você vai colher.
Porque não basta plantar uma semente, você precisa do tempo, você precisa da terra, você precisa que as estações sejam combinadas de uma forma na qual o fruto germinado venha com excelência. E nem sempre é possível. É por isso que eu gostaria de convidar você a ter o seu coração em paz com isso. Não leve tão a sério as coisas que as pessoas dizem por aí, dizendo que é necessário, que você tem que fazer, que isso e aquilo. O importante é você saber quem você é. E saber que quando você errar, tá tudo bem errar. O importante também é saber reconhecer o erro e, se necessário, pedir desculpas. Quando você souber que errou e conseguir corrigir, consertar, você está dando um grande passo na sua vida. Douglas, mas existem palavras, existem coisas que a gente fala e não dá para resolver. Eu sei. E aí que está a graça da vida. Nós plantamos aquilo que queremos, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. A vida é justa para isso. Você é livre para plantar o que quiser, mas tem a justiça te obrigando a colher tudo aquilo que você plantou. Mas mesmo diante de todas as coisas, isso é sempre um aprendizado. Isso é sempre motivo para você crescer. Eu convido você nessa jornada comigo de autoconhecimento. Conhecer quais são os seus limites. Não para que você os testes, mas para que você saiba até onde pode ir. E neste momento, quando você souber isso, eu tenho certeza que algo extraordinário na sua vida vai mudar. Bora comigo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, comentar e eu te espero na próxima.